Um homem negro, com roupas simples, entra em uma concessionária de carros de luxo e é humilhado pelos vendedores. Zombam da sua aparência, duvidam do seu dinheiro e até sugerem que ele procure algo mais do seu nível. O que eles não sabem é que esse homem é o dono de tudo aquilo, e o que acontece quando a verdade vem à tona muda o destino de todos naquela sala. Era uma manhã abafada de terça-feira e o movimento na luxuosa concessionária de carros importados seguia como de costume. Vendedores de terno impecável, sorrisos ensaiados e clientes de aparência elegante entrando e saindo, analisando máquinas que custavam o preço de um apartamento. Foi então que a porta de vidro se abriu devagar e um homem negro, com a barba bem feita, mas roupas simples, camisa de botão surrada, calça jeans gasta e um tênis desbotado, entrou com passos tranquilos. Ele andava com calma, olhando ao redor como quem analisava cada detalhe. O nome dele era Arthur Silva. Assim que ele colocou os pés no salão, os olhares começaram. Um dos vendedores, encostado perto do café, cutucou discretamente o colega ao lado e sussurrou algo com um sorriso torto. O outro respondeu com uma risada abafada e ergueu as sobrancelhas, como quem perguntava: "Esse aí se perdeu?" Arthur ignorou. Caminhou até uma das vitrines internas e se deteve diante de um dos modelos mais caros da loja. Um sedã importado, recém-chegado, avaliado em quase R$ 1 milhão. Do outro lado da sala, um dos vendedores mais antigos, Eduardo, observava com uma expressão de desdém. Era conhecido por sua postura arrogante, sempre atento aos clientes que pareciam ter dinheiro. E na mente dele, aquele homem ali claramente não era um deles. Eduardo se aproximou devagar, como quem faz um favor. Forçou um sorriso profissional, mas o tom logo entregou a verdade. "Opa, meu amigo, tudo certo? Posso te ajudar? Mas olha, esses carros aqui são modelos especiais, tá? A gente tem outras opções, talvez algo mais acessível para o seu perfil." Arthur olhou para ele com serenidade. Não parecia se abalar. "Agradeço. Na verdade, estou interessado nesse modelo aqui." Eduardo franziu a testa e soltou uma risada contida. Esse aqui é o top de linha. É carro para quem quer gastar, viu? Mas olha, se você estiver procurando algo mais dentro do orçamento, posso te indicar uma lojinha ali na Avenida Central, bem no comecinho. Tem uns carrinhos usados que talvez te interessem mais." Arthur manteve o olhar firme, mas seu peito começou a pesar. Antes que ele pudesse responder, outro vendedor se aproximou. "Tá tudo bem aqui, Eduardo?" perguntou com um tom provocativo. "Achei que ele estivesse perguntando onde era o banheiro." Não. Nosso amigo aqui tá querendo levar o modelo mais caro da loja", disse Eduardo debochado. "Vai pagar em dinheiro ou em promessa?" Os dois riram. Arthur baixou o olhar por um segundo, não por vergonha, mas por memória. Aquela cena, aquela forma de ser tratado, o fazia lembrar de outras tantas vezes em que foi ignorado, julgado, diminuído, por ser pobre, por ser negro, por não ter a aparência certa. Mas agora era diferente. Arthur deu mais um passo em direção ao carro, passou a mão com delicadeza sobre a lataria brilhante e disse com a voz firme: "Quero ver o interior. Será que é possível?" Os dois se entreolharam ainda sem entender. O jogo estava só começando. Arthur nasceu e cresceu em um bairro simples da periferia de Salvador. Era o mais velho de 3 irmãos e foi criado apenas pela mãe, Dona Célia, uma mulher forte e batalhadora, que trabalhava como empregada doméstica desde os 14 anos. O pai de Arthur havia falecido em um acidente quando ele ainda era pequeno, e a ausência do pai transformou o menino em homem cedo demais. Desde criança, Arthur entendia que nada viria fácil. Enquanto outras crianças brincavam na rua, ele lavava carro, ajudava a carregar compras no mercadinho e mais tarde virou flanelinha perto de uma oficina no centro. Não era raro ouvir piadas, rejeições ou verem atravessarem a rua ao vê-lo se aproximar, mas ele não se deixava contaminar.
Ainda assim, Dona Célia fazia questão de repetir todas as noites: Meu filho, o mundo pode tentar te diminuir, mas você nunca se esqueça de quem você é. Arthur levava essas palavras no peito. Estudava à noite em escola pública e, nas madrugadas, lia os livros que conseguia emprestado de bibliotecas ou doados por vizinhos. O sonho era claro: queria vencer, não apenas por ele, mas por sua mãe, pelos irmãos, por todas as vezes que foi tratado como invisível. Aos 17, conseguiu um emprego fixo em uma oficina mecânica, onde aprendeu a lidar com carros de luxo, mas por dentro observava cada detalhe, cada motor, cada conversa entre os donos e clientes. E, mais importante, observava como o tratamento mudava dependendo da aparência de quem entrava na loja. Foi ali que ele decidiu: um dia teria sua própria empresa, e ela seria diferente. Conquistou uma bolsa para cursar administração em uma faculdade particular e virou um aluno exemplar. Passava os dias trabalhando e as noites estudando. Dormia pouco, mas sonhava alto. Anos depois, com uma pequena economia e a ajuda de um amigo que acreditou no seu potencial, abriu uma loja modesta de carros usados. Com ética, honestidade e respeito, foi conquistando cada cliente. E com o tempo, foi expandindo. Hoje, Arthur Silva é CEO de uma renomada empresa de carros de luxo com unidades em diversos estados do Brasil. Comanda centenas de funcionários, mas nunca perdeu o pé no chão. Nem a memória do caminho difícil que percorreu. Foi justamente por lembrar de onde veio que decidiu fazer o que poucos fariam: visitar suas próprias lojas disfarçado, não para se promover, mas para ver se, mesmo longe dos olhos do chefe, os funcionários tratavam as pessoas com dignidade. Mal sabia ele que naquela manhã abafada entraria em uma de suas lojas e viveria uma das cenas mais vergonhosas da sua trajetória. Apesar de todo o sucesso, Arthur nunca se permitiu perder o senso de realidade. Enquanto muitos, em sua posição, se acomodam em salas com ar-condicionado, longe da rotina das lojas, ele sabia que a essência de uma empresa está no modo como o cliente é tratado, especialmente aqueles que não aparentam ter dinheiro. Foi por isso que, meses antes daquele dia, Arthur começou a fazer algo incomum: visitar unidades da sua própria empresa disfarçado como um cliente comum. Vestia roupas simples, evitava usar o celular durante as visitas e chegava sempre de transporte público ou a pé. O objetivo era um só: observar com os próprios olhos se seus funcionários aplicavam na prática os valores que ele tanto pregava. Para Arthur, o verdadeiro caráter de uma equipe não se via nos relatórios de vendas, mas sim no olhar, na fala, no tratamento dado àquele que nada ostenta. Naquele dia em especial, a loja escolhida ficava em uma das áreas mais nobres da cidade. Era conhecida pelos altos lucros e pela clientela exigente. No papel, era uma das mais elogiadas. Mas Arthur sabia que números nem sempre contam a história completa. Antes de sair de casa, pegou a mesma camisa azul clara que usava quando era mecânico. Um símbolo, uma lembrança, uma armadura. Ao olhar-se no espelho, respirou fundo. Não era só mais um teste, era sobre respeito. Ao atravessar a porta da concessionária, sabia que não seria reconhecido. Havia poucos registros públicos de seu rosto. Preferia manter a discrição e deixar que os resultados falassem por si. Isso fazia parte de quem ele era. Mas naquele dia, o que ele encontrou ultrapassou todos os limites. Não foi apenas desrespeitado, foi humilhado. E foi naquele instante, enquanto ouvia as primeiras piadas, que decidiu que não. Sairia dali calado. Era hora de mostrar a todos que aparência não define ninguém e que o verdadeiro poder não está em quem manda, mas em como se escolhe tratar o próximo. O salão da loja brilhava com o reflexo dos carros polidos. Era tudo cuidadosamente montado para impressionar. Mas naquele ambiente reluzente, faltava o brilho mais importante, o do respeito. Arthur
ainda de pé próximo ao carro mais caro da loja, analisava cada detalhe com calma. Estava genuinamente curioso, não com o veículo, mas com a atitude dos vendedores. E foi nesse momento que Eduardo se aproximou novamente. Um homem de sorriso frio, terno alinhado e ego inflado. Era um dos mais experientes da loja, sempre o primeiro a correr quando via alguém com relógio de grife ou roupas de marca. Mas diante de Arthur, só viu um homem fora do padrão. Amigo, disse ele, tentando manter um tom cordial. Eu acho que o senhor está perdendo tempo aqui. Esse carro custa quase R$1 milhão, entende? É mais para outro perfil de cliente. Arthur respondeu apenas com um olhar. Seria mais fácil explodir, responder à altura. Mas ele preferia escutar, deixar que cada palavra revelasse quem Eduardo realmente era. Olha, não leve a mal não, viu? Mas acho que o senhor se sentiria mais à vontade numa loja mais popular. Tem uma ali perto que vende uns carrinhos bons, usados. Deve caber direitinho no seu bolso. Arthur respirou fundo. Estava acostumado com esse tipo de julgamento. Já tinha enfrentado isso em entrevistas de emprego, em filas de banco, até no elevador do próprio prédio onde hoje morava. Mas ali, naquele momento, aquilo o atingiu diferente. Eduardo, achando que estava sendo amigável, deu uma última alfinetada. Vai por mim, meu velho. Isso aqui não é para você. Economiza seu tempo, e o nosso também. Antes que Arthur pudesse responder, outro vendedor se aproximou. Roberto, mais jovem, mas não menos preconceituoso. Esse senhor aí quer ver o carro mais caro? Perguntou em tom de deboche. Olha aí, Eduardo, hoje é dia de milagre. Ambos riram. Arthur manteve a postura, mas algo em seu olhar mudou. Ele sabia que aquilo ainda não era o pior. E, de fato, ainda não era. A risada ecoou no salão da concessionária como uma ofensa pública. Arthur ainda estava ali, firme, com a mão no bolso e os olhos fixos no carro que pediu para ver. Mas agora, além de Eduardo e Roberto, mais 2 vendedores se aproximavam, atraídos pela brincadeira. Carlos, gerente de vendas, e Marcela, assistente administrativa, chegaram com sorrisos cínicos no rosto, como se assistissem a um show de stand-up. O que está acontecendo aqui? Perguntou Carlos. O senhor aqui quer dar uma voltinha no modelo mais caro da loja, disse Roberto com sarcasmo. Disse que está interessado. Marcela, que até então observava calada, soltou. Gente, pelo amor de Deus, não vamos fazer esse homem passar vergonha, né? Arthur permaneceu calado. Apenas observava. Carlos deu uma risadinha e cruzou os braços. Meu senhor, vou ser direto. O senhor tem como pagar por esse carro? Estamos falando de uma máquina de alto padrão, entende? Clientes aqui geralmente agendam com antecedência, vêm com assessores. E, bem, se me permite dizer, o senhor não parece ser esse tipo de cliente. A cada palavra, os olhos de Arthur se tornavam mais atentos. Ele não queria apenas ver atitudes preconceituosas. Ele queria entender até onde seriam capazes de ir. Olha, sinceramente, disse Eduardo, já sem nenhum filtro, eu acho que o senhor devia procurar um lugar onde vão saber te atender de verdade. A gente perde tempo e acaba deixando de atender quem realmente tem perfil. Roberto completou. Vai ver, ele veio só tirar foto. Vai postar que quase comprou um carrão. Mais risadas. Arthur então se afastou do carro e olhou diretamente para Carlos, o gerente. Então é esse o tipo de atendimento que vocês oferecem? Carlos ergueu o queixo, num misto de desafio e superioridade. Nós tratamos bem quem vem para comprar, não quem vem só para sonhar. Por um instante, o salão ficou em silêncio. Um silêncio pesado, desconfortável. Todos esperavam que Arthur se encolhesse, saísse dali constrangido, talvez até ofendido. Mas o que veio a seguir, ninguém esperava. Ele olhou em volta, fixou o olhar em cada rosto, gravou cada palavra. E então, com toda a calma do mundo, disse: Eu gostaria de conversar com o gerente da loja. Agora.
Enquanto os outros funcionários se afastavam rindo ou balançando a cabeça em desaprovação, um jovem vendedor que observava tudo à distância tomou coragem e se aproximou. Seu nome era Lucas. Tinha pouco mais de 20 anos, ainda novo. Na empresa, vinha de uma família simples, assim como Arthur, e sabia muito bem o que era ser julgado pela aparência. Estava na loja há apenas 3 meses e ainda tentava encontrar seu lugar naquele ambiente competitivo. E muitas vezes cruel. Lucas chegou com um sorriso sincero e uma postura respeitosa. Boa tarde, senhor. Desculpe a demora no atendimento. Posso te oferecer um copo d'água? O calor está forte hoje. Arthur ergueu os olhos e, pela primeira vez, ali dentro viu algo diferente. Respeito genuíno. Aceito, sim. Obrigado. Lucas trouxe a água, entregou com cuidado e, sem mencionar o que havia acontecido, começou a conversar normalmente, como faria com qualquer outro cliente. O senhor estava olhando. O modelo importado ali, não é? Posso mostrar os detalhes internos, se quiser. É um dos nossos melhores carros. Motor V8, sistema inteligente de tração, acabamento de primeira. Arthur apenas assentiu, sem revelar nada. Deixou que o jovem conduzisse a explicação, testando até onde sua educação e profissionalismo iriam. Lucas abriu a porta do carro com todo o cuidado. Fez questão de explicar cada detalhe com clareza e paciência. Quando viu que Arthur demonstrava conhecimento técnico, se empolgou ainda mais. O senhor parece entender bem de carros. Já trabalhou na área? Arthur sorriu levemente. Um pouco. Já passei por oficinas. Aprendi bastante na prática. Isso é ótimo. Eu sempre digo que os melhores clientes são os que sabem o que estão procurando. Faz meu trabalho valer mais a pena. A conversa seguiu por mais alguns minutos. E a sinceridade de Lucas não caiu. Não havia falsidade. Não havia julgamento. Era apenas um jovem fazendo o seu trabalho. Com dignidade, Arthur observou cada gesto, gravou cada palavra, e dentro de si soube. Aquela loja ainda podia ser consertada, se houvesse mais Lucas por lá. Naquele instante, ele já tinha sua decisão formada, mas ainda havia uma última peça a se encaixar. Era hora de dar o próximo passo. Após terminar a conversa com Lucas, Arthur caminhou calmamente até a recepção da loja. O ambiente ainda carregava aquele ar de superioridade, como se todos estivessem certos de que ele logo sairia dali derrotado. Mas Arthur não saiu. Parou diante da secretária e, com a mesma calma de quem já viveu muito, disse em voz firme: "Gostaria de falar com o gerente da loja. Agora, por favor." A moça hesitou. Não era comum que alguém com a aparência dele pedisse para falar com a gerência, mas chamou. Minutos depois, o gerente apareceu. Rogério, homem de terno escuro, postura firme e expressão de cansaço. Estava acostumado a lidar com empresários, políticos e artistas, não com homens de roupa surrada pedindo atenção. Boa tarde. Como posso ajudá-lo?" Perguntou com um leve tom de impaciência. Arthur estendeu calmamente a mão. Entregou um cartão. Rogério olhou, leu e congelou. No cartão estava escrito: Arthur Silva, presidente executivo. Por alguns segundos o mundo ao redor pareceu parar. O gerente engoliu seco, tentou recompor a postura. O senhor é o Arthur Silva?" "Sim, e essa loja é uma das que fazem parte da minha rede. Podemos conversar em particular?" Rogério acenou com a cabeça, totalmente desnorteado, e o conduziu até a sala reservada. Lá dentro, Arthur foi direto. "Quero que todos os vendedores que estavam no salão venham até aqui, agora." Rogério ainda tentou disfarçar a tensão. "Algum problema específico, Sr. Arthur? Apenas faça o que eu pedi." Poucos minutos depois, os funcionários começaram a entrar na sala, um por um. Eduardo, Roberto, Carlos, Marcela, todos com olhares confusos. Ainda riam entre si, achando que talvez fosse mais um cliente insatisfeito, tentando fazer escândalo. Até que viram Arthur sentado à mesa, calado, sereno. E foi nesse silêncio que perceberam:
Algo estava muito errado. A sala estava cheia. O ar-condicionado gelava o ambiente, mas o clima era de puro desconforto. Arthur permaneceu sentado, com o olhar firme, enquanto todos os envolvidos na humilhação se acomodavam em pé, de frente para ele. Ninguém dizia nada. Os sorrisos desapareceram, dando lugar a rostos tensos, suando frio. Foi então que Arthur pegou seu cartão de visita, o mesmo que entregara ao gerente, e o colocou sobre a mesa com calma. Eu sou Arthur Silva, CEO da empresa que vocês representam, ou deveriam representar. Silêncio. O impacto da revelação caiu como um raio. Eduardo arregalou os olhos, a boca semiaberta, sem conseguir articular uma única palavra. Roberto abaixou o olhar, visivelmente envergonhado. Carlos mordeu os lábios, tentando conter o nervosismo. Marcela começou a balbuciar uma desculpa qualquer, mas Arthur ergueu a mão, pedindo silêncio. Hoje eu entrei nesta loja como um cliente comum, simples, anônimo, porque eu queria ver com meus próprios olhos se os valores que pregamos estavam sendo aplicados aqui dentro. Fez uma pausa, olhou para cada um deles, e o que eu encontrei foi vergonhoso. Todos permaneciam calados. Alguns nem conseguiam levantar os olhos para encará-lo. Arthur continuou com voz firme. Vocês não erraram com um cliente. Vocês erraram com um ser humano. Humilharam, julgaram, debocharam, sem saber absolutamente nada sobre mim. Eduardo deu um passo à frente, tentando recuperar a voz. Seu Arthur, me desculpe, senhor. Foi um mal-entendido. A gente lida com muita gente estranha aqui, às vezes. Arthur o interrompeu. Gente estranha. Sabe o que é estranho para mim, Eduardo? É ver profissionais que lidam com o público tratando alguém com desprezo só por causa da roupa ou da cor da pele. Isso sim é estranho e inaceitável. Virou-se para Lucas, que estava no fundo da sala, meio constrangido por estar ali. E foi por isso que eu fiz questão de chamar todos. Porque no meio disso tudo, houve uma exceção. Um profissional digno, que mostrou respeito quando ninguém mais o fez. Lucas ficou surpreso. Olhou ao redor, inseguro. Arthur se levantou, aproximou-se dele e disse: Você, Lucas, me tratou como uma pessoa. E isso vale mais do que qualquer venda. Então voltou-se aos demais, com um olhar pesado de decepção. Essa empresa cresceu com esforço, suor e respeito. E não vou permitir que ela seja manchada por arrogância ou preconceito. Aqui, ninguém está acima do valor humano. E antes que qualquer um respondesse, completou: as consequências. Vocês vão conhecer agora. Ainda na sala, os rostos dos vendedores estavam pálidos. Ninguém mais se atrevia a tentar explicar ou se justificar. Aquela não. Era uma simples bronca. Era o fim da linha. Arthur olhou para o gerente Rogério, que também permanecia em silêncio. Os senhores Eduardo, Roberto, Carlos e Marcela estão oficialmente desligados da empresa a partir de agora, disse com frieza e autoridade. A conduta de vocês não representa o que construímos aqui. Vocês envergonharam essa equipe, essa marca e a si mesmos. Eduardo, em choque, tentou protestar. Mas, senhor Arthur, por favor, foi só um mal-entendido. Eu sou um dos melhores vendedores dessa loja. Arthur olhou diretamente para ele. E mesmo assim, falhou no mais básico, respeitar as pessoas. E aqui, quem não respeita, não permanece. Carlos abaixou a cabeça. Marcela chorava, mas Arthur manteve-se firme. Ele não estava sendo cruel. Estava sendo justo. Virou-se novamente para Lucas, que ainda parecia não acreditar no que estava vendo. Lucas, a sua atitude hoje mostrou o que realmente importa. Você foi profissional, educado e humano. É disso que precisamos. A partir de agora, você está promovido ao cargo de supervisor de atendimento desta unidade. Lucas ficou sem palavras. Os olhos marejados, apenas conseguiu balbuciar. Eu não sei nem o que dizer, senhor Arthur. Obrigado. De verdade.
Continue sendo quem você é, Lucas. Gente como você muda empresas, muda o mundo. Arthur, então, voltou-se ao grupo de funcionários que ainda observavam tudo à distância. Isso aqui não é só sobre vendas, é sobre valores, sobre tratar qualquer pessoa com dignidade. Não me importa se entra aqui alguém de chinelo ou de Rolex. Todo mundo merece ser atendido com o mesmo respeito. E com uma voz mais calma, mas cheia de firmeza, completou: lembrem-se disso. Quem trata bem só quem parece importante não é bom profissional, é apenas interesseiro. Silêncio. Mas agora, um silêncio de respeito. Arthur se despediu com um leve aceno e saiu da sala, deixando para trás não só os que erraram, mas também uma lição que jamais seria esquecida. Depois da tempestade, a loja voltou ao silêncio. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio de reflexão, de mudança no ar. Arthur deixou a unidade sem olhar para trás. Caminhava com passos firmes, mas o coração leve. Não havia prazer em demitir ninguém. Havia apenas a certeza de que justiça tinha sido feita e de que uma semente havia sido plantada. A partir daquele dia, ele seguiu com seu plano. Continuou visitando outras lojas da rede, sempre disfarçado, sempre atento. Não buscava bajulação. Buscava respeito verdadeiro, dado a qualquer pessoa, independente de aparência, classe ou cor. Nas reuniões com seus diretores, Arthur fez questão de reforçar: não adiantava vender carros de luxo se a empresa não tratasse o ser humano com dignidade. Implementou treinamentos obrigatórios sobre empatia, combate ao preconceito e valorização das diferenças. Criou espaços para que os próprios funcionários compartilhassem suas histórias e aprendizados. Incentivou a promoção de talentos como Lucas, gente que carregava não só técnica, mas valores de verdade. Mas, acima de tudo, Arthur continuava aparecendo, às vezes como cliente, às vezes como ouvinte, às vezes apenas como um homem comum. Porque ele sabia, o respeito precisa ser constante, até quando ninguém está olhando. E toda vez que colocava os pés em uma de suas lojas, lembrava das palavras da mãe, ainda ecoando na sua memória: meu filho, o mundo pode tentar te diminuir, mas nunca se esqueça de quem você é. Arthur não esqueceu e fez o mundo lembrar. E você? Já parou para pensar como tem tratado as pessoas à sua volta? Será que você reconheceria um ser humano, mesmo que ele não parecesse ter nada a te oferecer? Se essa história te tocou, se inscreva no canal e ative as notificações. Temos muitas outras histórias emocionantes e transformadoras chegando por aqui. Não perca!